Agora vamos falar um pouquinho do caso clínico da semana, né? A gente recebeu esse caso clínico da doutora Fernanda. Então eu vou ler para vocês o caso clínico, deixei ele no Facebook, algumas pessoas comentaram, gostaria que vocês participassem mais do caso clínico. Mas vamos lá, paciente aí de 3 anos, de 15 quilos, submetido a uma adenoamidalectomia, que foi muito difícil, que durou 3 horas. Foi feita anestesia geral com sevoflurano e remifentanil nesse paciente. Esse paciente foi encaminhado a RPA com um pouquinho de sonolência ainda, saturação de 94% com máscara facial, apresentando aí poucos de tremores. Ao despertar, depois de 1h30 após a cirurgia, após a admissão na RPA, ele teve uma agitação importante psicomotora, cuspiu muito sangue e passou a apresentar estridor e dessaturação importante. Solicitada a avaliação do cirurgião, que verificou aí que o paciente estava com sangramento, né, uma bavação difusa no leito das amígdalas e indicou aí uma reoperação nesse paciente. Então, sobre este caso, vamos responder. Então, a primeira questão aí é qual que é a hipótese diagnóstica aí, por que esse paciente teve um atraso de despertar na recuperação, né? Como poderia ter sido prevenido isso? Então, aqui o que a gente observa é que esse paciente ficou durante muito tempo em cirurgia, provavelmente com uma sala fria, uma criança que já tem uma chance maior de hipotermia, tem uma superfície corporal, uma proporcionalidade de superfície corporal maior do que o adulto, tem uma grande área cefálica, tem mais chance de fazer hipotermia, né, de perder mais calor. Ficou nessa sala durante muito tempo, já chegou com tremor aqui na recuperação pós-anestésica. Então, provavelmente o que aconteceu com esse paciente foi que ele estava hipotérmico, né? Então, aí, o problema de você ter hipotermia é que a hipotermia prolonga o efeito dos anestésicos. Então, prolonga o efeito dos relaxantes musculares, prolonga o efeito dos hipnóticos e prolonga o efeito dos inalatórios e dos opioides também. Então, essa paciente demora mais para acordar por causa da hipotermia. Então, a resposta aqui é hipotermia. O paciente estava hipotérmico ao entrar na recuperação da anestésica. Como que a gente pode prevenir isso? A gente pode prevenir deixando a sala numa temperatura melhor, que não seja tão ruim para o cirurgião, mas também não seja ruim para o paciente, cobrir o paciente e também usar principalmente aí a manta térmica nesse paciente. Estava muito bem indicada ao uso da manta térmica nos pacientes pediátricos, principalmente em cirurgias de grande porte ou cirurgias que durem mais que 30 minutos, 40 minutos. O paciente já tem uma alteração importante da termorregulação pela anestesia e ainda uma exposição, uma maior chance de fazer hipotermia. Então aqui, resposta inicial é a hipotermia, prevenção com as medidas tanto ativas quanto passivas de prevenção de hipotermia e aquecimento desse paciente. Quais as causas possíveis para a agitação psicomotora apresentada ao despertar e como poderiam ter sido prevenidas? Então, aqui uma das causas desse despertar aí com agitação, primeiro é a própria hipotermia. A hipotermia causa um desconforto no paciente, ela pode ter essa agitação. Então aqui como que a gente preveniria era usar a manta térmica na sala, aquecer bem essa criança. Uma outra hipótese da agitação psicomotora é o uso mesmo de anestésico inalatório. Lembrar que o anestésico inalatório ele é causa de agitação no pós-operatório, principalmente de crianças e crianças pequenas. Então aqui você poderia ter usado uma anestesia venosa total no paciente para prevenir essa agitação do sevoflurano. E por terceiro, essa paciente provavelmente como ela chegou hipotérmica, ela também teve uma diminuição dessa metabolização das drogas e teve um prolongamento das drogas, provavelmente ela teve uma diminuição desse drive respiratório, ela pode também estar mais confusa por estar retendo um pouquinho mais de CO2. Então é uma outra hipótese dessa agitação psicomotora. E a última hipótese é o próprio sangramento, o sangramento aí com grande quantidade de sangue causando hipovolemia e também alterações comportamentais por causa de alterações hemodinâmicas na criança. Obviamente isso pode ser tratado com reposição volêmica necessariamente nessa criança.
tá? Então, as causas da agitação psicomotora são essas. E aqui, por último não, uma outra pergunta é, caso o cirurgião verificasse durante a reoperação que não existe sangramento vascular ativo, mas uma babação difusa, ou seja, uma coagulopatia, né? Qual que é a principal hipótese e o tratamento? Olha, o que a gente poderia falar aqui que esse paciente teve uma perda importante de sangue, né, que tá sendo colocada aqui. Esse paciente também está hipotérmico, então a hipotermia a gente sabe que dá uma alteração plaquetária importante. Obviamente que esse paciente precisa ser aquecido para ver se tem um restabelecimento dessa função plaquetária, e se não tiver isso, se continuar com essa babação difusa, depois de se fazer uma avaliação clínica e laboratorial dessa criança, pode ser até que seja necessário aí dar uma reposição de plaquetas, se for por causa desse déficit plaquetário nessa criança. Qual o principal diagnóstico para o estridor apresentado para o paciente e o tratamento? Então, a causa do estridor provavelmente foi por causa da irritação pela deglutição de sangue, né, pela irritação do sangue em via aérea, ela acabou tendo esse estridor. E o tratamento aqui desse estridor geralmente é medida de suporte, tanto oferecer oxigênio. O que se pode fazer junto com isso é, depois de você obviamente tirar o fator que é a causa, é você fazer uma inalação com adrenalina racêmica, né, com uma solução de adrenalina para diminuir esse estridor. Se esse paciente entrar em insuficiência respiratória, né, uma diminuição importante dessa, na RPA a gente já comentou sobre o estridor, a ventilação com pressão positiva é a primeira ação, e depois, se você não conseguir, esse paciente talvez tenha até que ser intubado, tá? Mas aqui já não entra nessa fase. Esse paciente acabou voltando para a cirurgia, então ele teve que acabar sendo intubado. Lembre-se que esse paciente que é reoperado da amígdala, ele é sempre um paciente de estômago cheio. Então, se ele for para a sala, ele tem que ser induzido em sequência rápida, senão esse sangue pode ir para a nossa via aérea. Então, paciente reop de adenoamígdala, lembre-se, grande sangramento e grande chance de aspiração desse sangue pulmonar. Então, sempre sequência rápida nesse paciente. Ok? Então, esse foi o caso da semana. E muito obrigado pela atenção de vocês. Espero que tenha sido proveitoso e até a próxima. Muito obrigado.